Negro Drama, do Racionais, vem de um dos álbuns que tem uma das minhas capas favoritas, Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. Não só traz essa capa icônica incrível, mas traz também uma capa que é muito marcante pra mim. Acho que poucas coisas me alinharam tanto com a realidade como o Racionais fez. Ou aqui, então, a música Negro Drama. Eu acho muito importante que você tenha a noção básica de uma realidade que não é a sua. Isso traz respeito, empatia e bom senso. E de várias formas que você pode entender isso, eu acho que essa é a minha favorita, com arte. Negro Drama é uma música com muita bagagem, metáforas e reflexão, e principalmente enfrentamento. E hoje eu vou tentar te ajudar a entender ela, e com todo o respeito do mundo de alguém que não teve essa vivência. Enquanto isso, aproveite eu pintando essa tela no fundo. Negro Drama é um grande retrato da realidade periférica e negra do Brasil. Eu quero focar primeiramente na segunda parte da música e depois vir revistando os trechos iniciais. Logo no primeiro trecho, o Mano Brown já reforça a ideia de que é uma realidade limitada, que essa exclusão social joga as pessoas para lugares que, por mais que sejam diferentes em ideias, são lugares que são mais fáceis de acessar pelas condições que eles vivem. Crime, futebol, música, etc. E diversas vezes, enquanto ele tá contando a história dele, ele reforça que ele é só mais um. Ele não é o único que viveu isso. Isso é a realidade do povo dele. O que me lembra de outro trecho de outra música deles, A Vida é Desafio, que ele fala algo relacionado a isso. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que eu tive que fazer a minha escolha, sonhar ou sobreviver. Voltando a Negro Drama, ele cita Forrest Gump e diz que vai contar uma história real, a história dele. Ele fala que é uma história que daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, sozinhos em São Paulo, a floresta de concreto e aço. Ele fala aqui pela primeira vez sobre a individualidade das pessoas, sobre o egoísmo e como cada um vive por si, como ninguém tem piedade de ninguém. E essa é a multidão sem rosto e coração que ele fala. Eu gosto bastante da comparação que ele faz de São Paulo com a Torre de Babel, logo em seguida. Caso você não saiba, uma aula rápida. A Torre de Babel é uma história que vem da Bíblia. Nela conta que após o dilúvio todas as pessoas vivas falavam a mesma língua. Elas se acomodaram em um lugar e criaram uma cidade. Mas não era o suficiente, eles queriam criar uma torre. Uma torre tão grande que chegaria aos céus. A ideia de algo tão grande era para que seus nomes entrassem para a história. Eles queriam fama, glória, poder. A ideia da torre era totalmente por ganância. Porém, a ideia de Deus era outra. Ele queria, na verdade, que as pessoas se espalhassem pelo mundo, para povoar ele por completo. As pessoas da torre não queriam isso. Então Deus entendeu que com a comunicação eles poderiam fazer o que quisessem. E foi aí que Deus fez com que cada um deles falassem uma língua diferente. A partir disso, nenhum deles se entendiam mais. Sem essa compreensão, eles não podiam se ajudar ou planejar nada. Então eles desistiram da construção e se espalharam pelo mundo. Agora voltando para a nossa realidade, quando o Mano Brown fala que São Paulo é a Torre de Babel, ele quer dizer que ninguém se entende, ninguém se ajuda, ninguém se apoia. E talvez até possamos colocar o lado ganancioso das pessoas nessa conta. Ele logo em seguida fala sobre como é uma família na realidade periférica brasileira. Uma mãe e um filho. 80% das vezes sem um pai. Às vezes abandona, às vezes cadeia, morte, crime. Apenas dois contra o mundo. E aqui ele cita uma das minhas frases favoritas da música. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Ele quer dizer que ele tinha tudo para estar no caminho errado. A realidade dele é quase como um imã para fazer o errado. É uma realidade de exclusão, de pouca oportunidade, de baixa chance de vitória. Ele veio de um lugar que 90% das pessoas não consegue prosperar, porque a realidade deles jogam ele num caminho de ser, entre aspas, vagabundo. Um promissor vagabundo era alguém que tinha todos os quesitos para virar um vagabundo. Tinha todas as oportunidades e tentações para virar isso. Mas conseguiu virar o jogo e sair disso. Eu entendo que esse vagabundo seja algo como um criminoso, um traficante, um usuário, coisa desse tipo. Em seguida, como eu disse, ele reforça a ideia de ser só mais um bastardo, um filho pardo sem pai. Em seguida, em um resumo bem resumido, ele vai citar o nome Senhor de Engenho. Senhor de Engenho era os poderosos que tinham escravos no Brasil. E ele vai fazer essa associação com os poderosos do Brasil de agora, da nossa realidade. As pessoas de elite, principalmente políticos. Porque quando ele fala, você disse que era bom e a favela ouviu, ele tá querendo falar sobre a ideia daqueles políticos que prometem um mundo nas favelas para ganhar voto. Entram na favela só quando precisam de apoio e números, viram pessoas boas de uma hora para outra só para enganar quem precisa. E em seguida ele reforça que ele não se sente inferior a esse tipo de poder, mas até que ele acha os carros legais. Mas que ele não sabe exatamente como conseguir essas coisas de valor material, internet, videocassete, os carros loucos.
Mas ele também diz que ele não quer conseguir essas coisas de maneira suja, como os políticos, como a elite consegue. Por isso que ele fala que ele sabe que ele tá atrasado, no sentido de não ter grandes bens, mas ele não se encaixa nesse jugo sujo para conseguir o que quer. A gente pode entender o estar atrasado também como uma forma de falar de privilégios e do caminho para chegar nas coisas consideradas de valor. Podemos entender isso como eu sei que eu estou atrasado para chegar lá em cima, mas você começou 50 degraus à minha frente. Uns nascem com privilégios, facilidades e ajuda da sociedade de forma natural, e alguns nascem estigmatizados, excluídos e numa realidade afundada por um racismo estrutural. As pessoas não têm todas as mesmas chances. Ele está atrasado, mas o sistema é injusto. Enfim, em seguida ele disse que é problema de montão. O tempo todo, de ano a ano, de carnaval a carnaval. Ele não se encaixa nos padrões deles. Ele veio da selva, ele viveu de tudo e mais um pouco. Ele não pode se diminuir para caber numa ideia pequena. Agora vamos ver a parte da influência nas pessoas. Ele canta o seguinte: inacreditável, mas seu filho me imita. Ele tá colocando aqui como é irônico que o filho de pessoas que demonizam ele, admiram a cultura dele, a ideia dele. Você provavelmente conhece pessoas que acham racionais e suas ideias uma ofensa. Acham eles criminosos, ultrajantes e ofensivos. Um tiozão branco, da elite, conservador de classe média alta, que se acha superior em ideia, politicamente e vivência. Agora imagine o filho dessa pessoa ser fã de racionais, de suas ideias e das suas vivências. É basicamente disso que ele tá falando nesse trecho todo. E isso acontece o tempo todo. 80% dos shows de rap e trap atual são frequentados majoritariamente por jovens ricos e brancos. E tá tudo certo, é só um contraste da realidade. E aqui eu deixo claro que eu sei que é irônico eu estar fazendo esse vídeo. Não é a minha realidade. E eu também não estou pregando ela. Eu sou só uma pessoa que respeita e tem um olhar grato por tudo que já ouviu e entendeu. Um dia eu tentei entender sobre o que essa arte comunicava e como isso descrevia uma realidade que vivia longe da minha. Hoje, eu tô tentando fazer a mesma coisa, mas pra vocês. Ouvir, respeitar e entender o que essa música comunica. Mas enfim, voltando à música. No meio de vocês ele é o mais esperto. Gingue fala gíria. Gíria não, dialeto. De forma simples, digamos que gíria seria uma forma pejorativa de falar sobre comunicação. O que para alguns são gírias, em alguns contextos são dialetos. Não é gíria quando você fala de algo que representa toda uma cultura. A forma de falar carrega uma história, a própria história e identidade de uma comunidade. Logo em seguida, ele vai reforçar algo que eu disse antes. E é aqui que é a minha parte favorita. Quando ele fala, esse não é mais seu, subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu. Ele tá falando que tomou em ideia, em consciência, em politicagem. Esse não é mais seu, ele não vai mais ter suas ideias quadradas, preconceituosas e conservadoras. Ele tomou pela música, pela arte. É o que eu disse sobre se alinhar com uma realidade ouvindo sobre a realidade de outra pessoa. Sobre empatia, sobre bom senso. E aqui, pessoalmente, eu acho genial a frase entrei pelo seu rádio. Em seguida, ele reforça sobre as pessoas que falam que eles são isso e aquilo. Coisas ruins, no caso. Mas o seu filho quer ser como ele, realmente. Que ironia. Ele fala, ei bacana, quem te fez tão bom assim? Por que você é tão cheio de si? Por que você se acha tão melhor, tão superior? Olhando para um político, para a elite agora, o que ele deu, o que ele faz, o que ele fez pela periferia? Ele responde o que ele deu logo em seguida. Um kit de esgoto a céu aberto e barraco de parede madeirite. Se você não entendeu a ironia, ele quis dizer que não deu nada. Mas ele disse que ele ainda segue forte, mesmo sem essa ajuda. Ele não morreu de vergonha por isso. Só fez dele mais forte. Ele disse também, de uma forma muito poética, que tudo se paga, tudo tem volta. E quem poderia ajudar e não ajudou, vai lidar com isso. Ele não passa quando o Mar Vermelho abrir. Só passou pelo Mar Vermelho quem era merecedor. Você já ouviu falar que branco tem segundas chances e preto não? Você já ouviu falar que branco é usuário e preto é traficante? Quantos pretos inocentes você já ouviu falar que foram assassinados porque a polícia errou, se confundiu, achou que o guarda-chuva era uma arma? Pois é, por isso que ele é o louco que não pode errar. Ele não tem segundas chances. Se eu pudesse resumir Nego Drama em uma linha, eu usaria um trecho de outra música do Racionais. Na fé, firmão. Meu delito, um rap que atira consciência. É crime hediondo, a favela de influência. Bom, eu tô há um bom tempo fazendo esse vídeo e essa arte, então eu espero que tenham gostado e que talvez tenha feito algo de positivo por você. Obrigado de verdade se você viu até o fim. Por último, bom fim de ano e nunca se esqueça. Cabeça erguida, olhar sincero, tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junte seus pedaços e desça pra arena. E lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia.